Fala galera, aqui em tela aqui. Terminei meu expediente de trabalho hoje, né? Hoje foi um dia bastante pesado aqui pra mim. Minha filha tá doente, né? Essa ressaca de mais um resultado ruim do Fluminense que dificultou muito para dormir, acordar cedo para trabalhar. E tô aqui indo agora malhar, né? Para não perder o hábito de fazer exercício. Cara, resolvi fazer esse vídeo aqui para falar um pouco sobre o jogo de ontem, algumas coisas que eu queria refletir com vocês aqui. O técnico Mano Menezes, o trabalho dele foi um trabalho muito curto até agora, né? 2 dias apenas de trabalho para fazer modificações tão profundas num time que tem uma raiz, né, de um jogo que é um jogo complexo, mas muito enraizado. E é enraizado psicologicamente também, não é só tecnicamente. Os jogadores, eles desempenham funções que eles demoraram 2 anos para conseguir colocar na cabeça e fazer isso e ir pro campo, né? Depois de 2 anos, podemos dizer que, em parte, é um modelo, um formato de jogo que teve até um relativo sucesso durante um período, embora eu tenha meus questionamentos sobre a eficiência desse modelo, porque na Libertadores a gente teve ali momentos em que a gente aderiu ao jogo posicional também, né? Enfim, isso é outra discussão. Mas o Mano tem hoje o claro desafio de desembutir da cabeça dos jogadores do Fluminense esse modelo tão complexo e tão específico que é o modelo do Fernando Diniz, né? De jogo do Fernando Diniz, que o pessoal chama de dinizismo, né? Que é esse jogo apoiado, com vários jogadores na zona da bola, subindo em bloco de apoio, com 6, 7 jogadores às vezes. Enfim, o Mano tem uma dificuldade muito grande, sem contar alguns conceitos, algumas funções do jogo, né? Como, por exemplo, características que são muito específicas, como, por exemplo, o recuo de bola com grande frequência, né? O Fluminense é um time que recua demais a bola para sair da pressão, recua para o goleiro, recua para o zagueiro. Os volantes do Fluminense têm uma média de passe para trás e para o lado muito excessiva, porque o objetivo do dinizismo não é ser ofensivo, como muita gente pensava, era ter a bola para sofrer menos e poder determinar os caminhos e o rumo do jogo. Só que o problema é que, com o tempo, isso é normal, o mundo é dinâmico, o mundo que a gente vive é globalizado, todo mundo vê todo mundo o tempo inteiro, é um Big Brother da vida real. O modelo foi sendo mapeado até ser superado. O nosso treinador anterior não quis mudar, enfim, vocês já conhecem esse roteiro. Só que agora o Mano tem a missão de tirar desse elenco essas raízes, né? E isso daí é uma exigência até da gestão de futebol do Fluminense atual. Tanto é que o discurso foi esse do Mário, o discurso do Mano Menezes foi esse, e o discurso dos atletas está sendo esse. Se vocês virem a entrevista ontem que o Diogo Barbosa deu, ele falou, né, que o nosso objetivo é mudar para o jogo posicional, fazer um jogo mais simples, né, mas a gente está 2 anos treinando desse jeito, mas temos que superar isso, não sei o que, enfim. Os próprios jogadores reconhecem que o objetivo é esse. Só que para o Mano conseguir fazer as mudanças profundas, cara, ele não vai conseguir com as mesmas peças que o Diniz trabalhava. Acho muito pouco provável. Ele pode até conseguir mudar a cabeça de algumas peças, mas ele vai precisar contratar jogadores para oxigenar esse grupo. Ele tem que montar uma espinha dorsal de jogo com as características do modelo de jogo dos modelos de jogo que ele quer aderir. Porque o Mano não tem um modelo só, né? Ele adere a vários outros modelos. Então, para isso, ele precisa ter precisa fazer umas 4 contratações, pelo menos, de jogadores de bom nível, se não for craques,
que serão jogadores de bom nível, pelo menos, para que o Mano possa, com esses jogadores que nunca viveram a realidade dinizista, possam trazer para o Fluminense essa expectativa de jogo posicional do Mano Menezes. Então eu acho que o Fluminense tem que urgente contratar pelo menos 4 jogadores com essas características. 2 pontas, o Fluminense precisa de ponta, jogador de lado de campo. O Fluminense precisa de um centroavante, um camisa 9, goleador, cabeceador, tipo Verratti. O Fluminense precisa urgente de um volante de marcação, um volante que briga pela bola, né, que marca, que pressiona. A gente precisa desse cara. Urgente também. E o Mano precisa repensar, a partir dos próximos jogos, algumas escalações. Eu sei que o pessoal vai falar, pô, Quintela, mas ele não teve muitas opções porque tinha muitos jogadores machucados. Então ele foi obrigado a escalar Renato Augusto, Douglas Costa, até mesmo o Gabriel Pires, enfim. Galera, vou ser bem radical, porque o momento pede isso. Sinceramente, para escalar o Douglas Costa, era preferível colocar um menino da base. Entendeu? Era preferível colocar um menino da base qualquer que estivesse lá, que tivesse à disposição. Ou então não colocar ninguém, não fazer nenhuma substituição. Deixar o time como estava. Deixava o Alexandre em campo. E até o fim com ele. Porque o Douglas Costa, ele não tem a menor condição mais de jogar no Fluminense. É um jogador que, se não for possível rescindir o contrato, separa, bota para treinar separado. Não serve pro Fluminense. É um jogador que não serve pro Fluminense. Ele não quer jogar mais futebol, é um ex-atleta. Ele é o símbolo de um time rebaixado. Tem que ser afastado urgente. Renato Augusto, por mais que tente se entregar, eu vi vontade do Renato Augusto, eu vi insatisfação dele, eu vi inquietude, eu vi um cara que estava lutando para entregar o melhor, mas não tem condição física. Fisicamente, Renato Augusto morreu. Esqueçam o Renato Augusto. Mais uma vez, para colocar Renato Augusto em campo e colocasse o Arthur. Que eu nem morro de amores pelo Arthur, nem tenho grandes expectativas pelo Arthur, mas é melhor a gente ficar puto com o Arthur do que a gente ficar puto com o Renato Augusto. Porque Renato Augusto a gente não espera mais nada. O Arthur a gente tem um fundo de esperança. Ou então pega o menino Riquelme lá da base, tem 17 anos, bota pra jogar. Mas não coloca o Renato Augusto. Por último, Gabriel Pires. Gabriel Pires, quebrando aí a ideologia de que o problema são os velhos. O problema não são velhos, o problema eu sempre vou defender isso porque é óbvio isso. O problema é físico. Você coloca um jogador de 27 anos com uma bunda enorme, um porte físico completamente fora da realidade de um jogador de futebol, sem intensidade, um jogador que atrasa o jogo, que deixa a rotação mais lenta ainda, coloca em campo. Não tem opção. Como não tem opção? E o Felipe Andrade? Tá onde o Felipe Andrade? Vai continuar sem ter oportunidade? Vocês não queriam o Felipe Andrade de volante? Eu sempre defendi como zagueiro, mas no momento que a gente está, pode ser o nosso volante. O próprio Thiago Santos, que é uma merda, mas vai dar um pouco mais de velocidade. Vai pegar um pouco mais no meio de campo, vai marcar um pouco mais. Embora eu defenda aqui o Felipe Andrade. Por que o Felipe Andrade não está tendo oportunidade? Qual é a justificativa para isso? Meu amigo, se tu não tem opção, você coloca lá deixa quem estava em campo, continua em campo. Joga 90 minutos até o fim. Entende? Para piorar a situação, o Martinelli está muito mal. E além de estar muito mal, o Martinelli talvez seja um dos jogadores mais viciados no modelo do Diniz. Um dos mais viciados. Porque é um jogador que praticamente o tempo todo, toca a bola para trás e para o lado. Quase não dá um passe vertical. Talvez o Martinelli seja o mais viciado, mais até que o Ganso, que é um jogador criado para esse modelo do Diniz. Então, assim, cara, alguma coisa tem que ser feita diferente. E isso passa pelas peças. Entendeu? O Mano vai ter que adaptar para o modelo dele, para os modelos que ele joga, jogadores que estejam em condição de executar esse modelo de uma forma, vamos dizer assim, mais fácil. Porque esses que eu citei, ou estão viciados
em fazer esse joguinho apoiado do Diniz, não vai adiantar, ou não tem condição física. Então o Mano precisa encarar essa realidade para ontem e resolver esse problema para ontem. Sobre o jogo de ontem, algumas observações. Tô vendo muita gente, fui inclusive atacado ontem. Não só tô vendo muita gente, como eu fui atacado ontem, por dizer que o Keno foi um dos jogadores, se não um dos melhores em campo, foi um dos jogadores que eu isentaria de críticas pesadas. Vai ser pouco em tela, mas ele errou pra caramba. Sim, ele errou, principalmente na execução das jogadas. No fundamento, ele errou muito. O último passe dele, ele fazia a jogada toda perfeita. Quando chegava na hora de dar o último passe, ele errava o último passe. Cruzava errado. Finalizava errado. Dava o passe de infiltração errado. Realmente, errou muito. Muito, muito, muito. Só que era o único jogador que tinha culhão, que pegava a bola e que partia pra cima, que não tinha medo de errar, que tentava, errava, tentava, errava, tentava, errava, tentava. E foi o jogador mais perigoso do Fluminense. Se você pegar os jogadores do Inter e perguntar para eles quem foi o jogador que mais deu trabalho para vocês nesse jogo, vocês podem ter certeza que eles vão falar que foi o Keno. O Keno estava ganhando todas no X1. Todas. Todas. Ontem, antes de dormir, eu peguei os números do Keno para olhar. O Keno, na disputa terrestre, que se chama disputa no chão, mano a mano, ele de 7 ele ganhou 5. Ou seja, ele estava levando vantagem em todas as disputas. Só que na hora de executar a jogada, executava errado. Mas, gente, tá todo mundo com a perna pesada. Tá todo mundo mal. Agora, atacar o jogador, que é o nosso escape, que é o único jogador que tem coragem de errar e continuar tentando, num momento como esse, que todo mundo fica com medo de errar, fica tocando bolinha para trás, não dá. E ainda sobre o jogo, inclusive, eu até queria falar aqui, né? Me xingaram ontem, me desrespeitaram hoje no comentário lá na live, eu tive que apagar o comentário. E eu quero dizer isso, cara, não vou mais admitir agressões. Se você não tem educação para discordar de mim, né, de forma educada, se você não tem um bom nível para discutir, debater em alto nível, né, se ficar com esse negócio de xingando, de querendo esculachar a minha opinião, dizendo que eu sou um bosta, como o cara escreveu hoje, cara, eu vou bloquear do canal, porque você não é bem-vindo aqui, tá? Eu não dependo disso, não criei um canal para viver de canal, não criei um canal para fazer a vontade do público do canal, né? A forma que eu tenho de levar conteúdo para o público do canal, fazer a vida das pessoas melhor, fazer as pessoas felizes, é fazendo conteúdo dedicado ao Fluminense, 100% dedicado ao Fluminense, como os documentários que eu faço, né? Como os pós-jogos que eu procuro estudar para melhorar, para fazer um pós-jogo mais técnico, levar a galera para um debate mais em alto nível. E aí chega a gente, xinga de bosta, é um merda, enfim, uma série de adjetivos ao invés de debater. Esse tipo de ofensa não vai ter espaço mais no canal. Eu vou bloquear a pessoa que fizer isso, porque, como eu falei, eu não dependo disso aqui, e não dependo do like de ninguém. Dê o like quem quiser, é importante pro canal, ajuda o canal. Quem se tornou membro, eu tenho muito carinho, muito agradecimento a essas pessoas, mas eu não faço tudo por isso, não. A minha alma não tá à venda, não. Eu vou continuar dando a minha opinião, mesmo que eu não concorde com vocês. Então, só deixar esse recado aqui. E sobre o jogo, o que eu vi de melhor ontem? Falei no pós-jogo, né? Gostei da pressão pós-perda do Fluminense. O Fluminense fazendo uma pressão pós-perda, como o Mano falou que ia fazer na primeira coletiva. O Fluminense pressionava com uma linha de 4, né? E ele pressionava o bloco baixo dos caras subindo a linha. Ele não pressionava tipo atacando o portador da bola com um monte de jogador. Não, subia em linha, pressionava em linha organizada, né? E não deixava o bloco do adversário subir. Então foi um pé de pressão muito mais organizado do que vinha sendo. Outro ponto positivo é que a gente via um Fluminense organizado. O Fluminense estava organizado em linha, os jogadores respeitavam
um posicionamento definido pelo treinador. Estavam até um pouco engessados, mas a gente via um respeito ao posicionamento. Era um time muito mais organizado, com muitas inversões de lado, com o Fluminense fez, coisa que o Fluminense não fazia com o Fernando Diniz, né? Pendulando pelos dois lados do campo. O mapa de calor do Fluminense mostra o Fluminense jogando pelos dois lados do campo. Eu vi o mapa de calor. Então, assim, um time muito mais equilibrado. Não foram grandes chances criadas, mas também não cedeu grandes chances para o adversário. Foi um jogo em que o Fluminense duelou, competiu, tá? Então, não foi um jogo excepcional, mas foi um jogo que o Fluminense poderia ter vencido, né? Se não fosse aquela bola na trave do Cano, que ele estou bola na trave, poderia ter vencido o jogo, né? Mais consistente defensivamente. Agora, um ponto falho que eu achei, ainda continuamos tendo como ponto negativo: transição muito lenta ainda, muito lenta, muitos passes para trás, um excessivo recuo de bola para o Fábio. O Fábio agora está dando chutão, não está mais saindo jogando, tocando. Isso é um ponto positivo, mas muito lenta essa transição. O Diniz vai ter que rever isso. O Martinelli talvez tenha que ser barrado, porque o Martinelli, ele está muito viciado ainda, muitos toques para trás, muitos toques para o lado. O Martinelli recebia a bola, ele tinha campo para atacar, ele não atacava campo, ele não carregava a bola. Ele pegava a bola e tocava a bola para trás, tocava para o lado. O Ganso, embora tenha feito o gol, ele também é um jogador com uma transição muito lenta. Ontem o Mano posicionou, deixou o Ganso junto com o Cano. O Ganso não voltava para marcar. Uma coisa que me estranhou foi isso, porque ele abriu o Keno pelo lado esquerdo como um ponta e ficou sem ponta no lado direito, porque o Ganso não é ponta. Por mais que o Ganso abrisse pelo lado, o Ganso não era jogador de contra-ataque. Quando o Fluminense tomava a bola, o Ganso não tem velocidade para dar o contra-ataque ao Fluminense. Nisso acho que o time ficou capenga, caindo só pro lado esquerdo. E aí, o que eu acho? Minha opinião. Pode ser impopular, mas é a minha opinião. O Mano tem que definir o seguinte: se ele quiser um meio campo com transição rápida, ele vai ter que contratar um meia de transição rápida e um volante também para transição rápida, porque hoje a gente só tem o André e não tem o Alexander, não tá bem. O Martinelli não é volante de transição rápida, então a gente tem que buscar. E o Nonato também não é esse jogador, então é tentar buscar esses dois jogadores. E aí eu tiraria o Ganso, tiraria o Martinelli do time, para o time ter uma transição mais rápida. O Ganso é um jogador tecnicamente absurdo, tá fazendo até uma boa temporada, né? Fez os 2 últimos gols do Fluminense, mas eu não analiso o jogo assim. Eu vi muita gente que ficou dando porrada no Ganso, o Ganso era um merda, caralho, coisa que eu não faço, ficar chamando o jogador de merda. Hoje dizendo que desculpa Ganso, desculpa nada. O Ganso é um jogador que todo mundo sabe do potencial dele, da qualidade dele, só que o momento pede transição rápida, o momento pede jogadores com disposição para marcar o adversário em cima sem dar espaço. E o Ganso e o Martinelli não tem isso. O Ganso e o Martinelli é de um jogo mais cadenciado. Um jogo mais cadenciado, eles pedem esse tipo de jogo. Então, eu faria essas 2 contratações: um meio de transição rápida e um segundo volante de transição rápida, pra gente poder ter isso no time do Fluminense. Se o André sair, aí vai ter que trazer 2 volantes. Não tem jeito, porque pelo visto na base não tem ninguém. Tinha um Freitas que foi emprestado, eu não sei se o Freitas entraria. Enfim, uma situação muito complicada que a gente está vivendo. Precisando de peças, precisando de jogadores com disposição. Enfim, é isso, assim. Achei que ficou o time um pouco capenga, digamos assim. Mas, dos males o menor, domingo tem Fluminense novamente, vários jogadores contundidos. Uma pena o Marquinhos tá fora. O Marquinhos estaria sendo muito importante nesse momento. Uma pena, sério mesmo, dele tá fora, né, Marquinhos. Vamos ver o que o Mano vai fazer, já pensando nos próximos confrontos, né? Nós não podemos mais ficar sem pontuar. Mesmo que o Fluminense não ganhe, o Fluminense tem que, pelo menos nos próximos jogos aí, 5 jogos que restam, tem que pontuar em todos, se possível. E vamos ver o que a gente vai arrumar. No mínimo, virar esse primeiro turno com 15 pontos, no mínimo, seria muito importante. Para a gente poder sonhar no segundo turno, tentar sair dessa situação. É realmente uma coisa assim, inaceitável, impensável, mas é o momento que a gente está vivendo, galera. Não tem o que ser feito, temos que acertar, temos que melhorar. Então esse é meu recado aí hoje.
E mais tarde tem madrugadão. Talvez eu faça mais algum vídeo aí pro canal. Valeu, saudações tricolores aí. Se inscreve quem não tá inscrito, deixa o like aí, valeu.